Quinta-feira, 23 de abril, e você confere no seu Jornal da Rede. Trump dá ordem direta para a Marinha dos Estados Unidos. Organização criminosa liderada por brasileiros nos Estados Unidos também. Passo importante para a chegada do metrô em Guarulhos. Mogi Shopping anunciou a abertura de 16 vagas de emprego. Guararema foi palco do Karatê Nacional no último final de semana. E tem seu Resenha na Rede com o Lucas. Está no ar o seu jornal. O presidente Donald Trump subiu o tom nessa quinta e deu uma ordem direta para a Marinha dos Estados Unidos. Olha só, numa publicação nas redes sociais, Trump determinou que os navios americanos atirem e eliminem qualquer embarcação, por menor que esteja lançando minas nas águas do Estreito de Hormuz. O presidente afirmou que não deve haver hesitação por parte dos militares. A decisão ocorre no mesmo dia em que o Pentágono divulgou que a limpeza total da passagem marítima pode levar até 6 meses. Trump também reforçou que o estreito está completamente selado pelos Estados Unidos e que nenhum navio entra ou sai sem a aprovação da Marinha Americana. A atenção aumenta porque o governo dos Estados Unidos acredita que o próprio Irã não sabe mais onde estão todas as minas que espalhou no início do conflito. Enquanto isso, as negociações de paz parecem cada vez mais distantes, com Trump afirmando que o controle da região é total e que a passagem só será reaberta quando Teherã aceitar um acordo. Falando em Irã e tudo mais, olha, eu vou falar do príncipe herdeiro do Irã, Reza Pahlavi, que foi alvo de um ataque nessa quinta durante uma visita oficial a Berlim, na Alemanha. O incidente ocorreu quando o Pahlavi chegava para uma coletiva de imprensa e foi surpreendido por um homem que atirou tinta nas suas costas. O suspeito foi imediatamente detido pela polícia alemã e a segurança em torno do príncipe foi reforçada. Mesmo após o ataque, Reza Pahlavi seguiu com a agenda e falou aos jornalistas sobre o conflito com os Estados Unidos e Israel. O herdeiro do trono iraniano afirmou que o atual regime de Teherã nunca esteve tão frágil quanto agora. Pahlavi, que vive em exílio desde 78, é filho do último Shah do Irã, que foi deposto pela Revolução Islâmica. O episódio em Berlim acontece num momento de extrema tensão geopolítica e mostra que a disputa pelo poder no Irã também se reflete nas ruas da Europa. Agora a gente vai continuar com as notícias internacionais. Olha, uma operação policial lá nos Estados Unidos desmantelou uma organização criminosa que, na verdade, é liderada por brasileiros que aplicavam golpes em imigrantes na Flórida. 4 pessoas foram presas acusadas de movimentar mais de 20 milhões de dólares com um esquema de fraude, extorsão e falsas promessas de regularização migratória. O grupo se apresentava como uma agência de advocacia especializada, mas, segundo o xerife responsável pelo caso, eles enriqueceram baseados em manipulação e mentiras. Os prejuízos para as vítimas variavam de 2.500 a 26 mil dólares. Entre os presos estão Ronaldo Campos, Wagner Soares de Almeida, Juliana Colucci e Lucas Trindade Silva. A investigação revelou que os criminosos exploravam o medo da deportação. Eles chegavam a reter documentos das vítimas e exigiam mais dinheiro para liberar a papelada. Os acusados vão responder por organização criminosa, fraude e exercício ilegal da advocacia. A polícia acredita que centenas de outros brasileiros possam ter sido vítimas desse grupo nos últimos 3 anos. Já que a gente está falando de brasileiro, vamos vir agora para o Brasil. Olha, o presidente Lula parabenizou nessa quinta o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, pela decisão de revogar as credenciais de um agente norte-americano no Brasil. A medida foi uma resposta direta à expulsão de um delegado brasileiro dos Estados Unidos ocorrida nos últimos dias. Lula afirmou que a posição é de reciprocidade, dizendo que o que eles fizerem conosco, nós vamos fazer com eles. O delegado brasileiro, Marcelo Ivo de Carvalho, foi expulso pelos americanos sob a acusação de monitorar irregularmente o ex-diretor da Polícia Federal, Alexandre Ramagem. Além da questão diplomática, Lula aproveitou para anunciar a contratação de 1.000 novos funcionários para a Polícia Federal. São agentes, escrivãos e peritos que vão reforçar a segurança em fronteiras, portos e aeroportos. O governante também destacou que no último ano, a corporação apreendeu mais de 9 bilhões e meio de reais no crime organizado. O governo agora aguarda a votação da PEC da Segurança Pública no Senado, que prevê uma integração maior entre as forças policiais de todo o país. E o trabalhador brasileiro ficou mais perto de uma mudança histórica na jornada de trabalho.
Comissão, de Constituição e Justiça da Câmara aprovou nesta quarta a admissibilidade de duas propostas que colocam fim da escala 6x1. O modelo atual, onde se trabalha 6 dias para apenas um dia de descanso, pode estar com os dias contados. As propostas agora seguem para uma comissão especial, onde o mérito será debatido. Uma das propostas prevê a jornada de 4 dias de trabalho por 3 de descanso, enquanto a outra sugere uma redução gradual da carga horária ao longo de 10 anos. O governo federal também entrou na disputa e enviou um projeto de lei com urgência que reduz a jornada de 44 para 40 horas semanais, sem redução de salário. Alguns lugares já é dessa maneira, né? O tema divide opiniões no Congresso. De um lado, apoiadores defendem que a medida trará dignidade e mais saúde mental aos trabalhadores exaustos. Do outro, setores produtivos, como bares e restaurantes, alertam para o aumento de custos e o risco de repasse de preços ao consumidor. A expectativa é de que o debate se acelere nos próximos 45 dias, já que o assunto deve ser um dos pilares das eleições deste ano, por isso que eles estão querendo jogar de uma forma ali tão rápida, né? Que a gente tem que olhar e, assim, fazer uma política voltada para isso, mas também o governo tem que apoiar o empregador para que ele não jogue para a pessoa, para o consumidor final, os valores, né? Às vezes abater alguns impostos, algumas coisas, para dar um fôlego para o pessoal, todo mundo tem que colaborar, né? E o governador Tarcísio de Freitas surpreendeu a gestão do prefeito Ricardo Nunes ao anunciar que o estado vai assumir o controle da região da Rua Consolação com a Avenida Paulista. Vocês já ouviram falar, a área que é considerada agora Times Square de São Paulo pelo grande número de telões e painéis digitais, será gerenciada pelo governo estadual. A decisão foi tomada por meio de um decreto que transfere a administração do espaço para a Secretaria de Projetos Estratégicos. A medida pegou a equipe da Prefeitura de surpresa, já que havia um plano municipal em andamento para a revitalização daquele ponto turístico, fica bem com cara de Times Square mesmo. Aliados do prefeito viram a movimentação como uma demonstração de força de Tarcísio, que pretende acelerar a instalação de novas tecnologias e parcerias privadas na região. O governador defende que a mudança vai garantir mais agilidade na modernização do centro e atrair investimentos internacionais. Já na prefeitura, o clima é de tensão, com técnicos avaliando se a medida pode atropelar projetos locais de urbanismo. O embate mostra que a relação entre Estado e município, embora aliada, vive momentos de disputa por protagonismo nas grandes obras da capital. Já falamos aí de São Paulo, vamos falar do Alto Tietê também. Depois de 7 dias vivendo na área restrita do aeroporto de Guarulhos, uma família palestina finalmente recebeu autorização para entrar no Brasil. A Justiça Federal concedeu um habeas corpus na noite dessa quarta, determinando a liberação imediata do casal e de um filho de apenas 1 ano e meio. A família, que fugiu do conflito em Gaza, possuía vistos válidos de turismo, mas foi barrada pela Polícia Federal sem uma justificativa formal. Na decisão, o juiz considerou o impedimento ilegal por falta de fundamentação e destacou ali a vulnerabilidade dos estrangeiros. A mulher, que está grávida também de 4 meses, sofre anemia e precisa de atendimento médico durante o período aí que ficou retida. Entidades de apoio aos refugiados denunciam que o Brasil está falhando no acolhimento das pessoas. A Defensoria Pública da União apontou que a restrição foi registrada no sistema exatamente no dia da chegada da família, o que sugere uma análise sem os devidos critérios. Agora, o casal pode seguir com um pedido de refúgio em território nacional, enquanto a Justiça exige que a Polícia Federal explique os motivos do bloqueio inicial. Vamos falar de Guarulhos ainda. A GCM de lá fechou o balanço da Operação Ordem e Paz, que reforçou a fiscalização contra a perturbação do sossego durante o feriado. Em uma das ações no Parque Jurema, os agentes apreenderam um veículo com som em volume altíssimo que reunia cerca de 50 pessoas e obstruía a via. O responsável foi autuado e o carro foi encaminhado ao pátio. Já a operação contou com o apoio da Polícia Civil e da Fiscalização Municipal. Também encerrou as atividades de 2 adegas irregulares. Ao longo de 5 dias, diversos bairros foram percorridos para impedir eventos não autorizados e garantir o descanso dos moradores. Ainda pela cidade, a GCM está com a tropa mais preparada para o combate à criminalidade. Agentes da cooperação concluíram um curso intensivo de motopatrulhamento, realizado em Cajamar. O treinamento foi focado em técnicas avançadas de abordagem e pilotagem segura em áreas de difícil acesso. Durante a capacitação, os guardas simularam perseguições em corredores de trânsito e situações de combate em terrenos irregulares.
Ao todo, 26 agentes de 13 cidades diferentes participaram da formação. Agora, esses GCMs atuarão como multiplicadores, passando o conhecimento para o restante do efetivo em Guarulhos. O objetivo da Prefeitura é dar mais agilidade aos chamados e garantir que a resposta contra o crime seja cada vez mais rápida e eficiente. Vamos falar de Guarulhos ainda? Olha, tem um passo muito importante para a chegada do metrô que foi registrado nessa quarta. Imagens aéreas mostram a demolição da antiga churrascaria Novilho de Ouro, que os guarulhenses conhecem ao lado do Shopping Internacional de lá. O tradicional restaurante deu lugar às máquinas que estão preparando o canteiro de obras da futura Estação Dutra da linha 2 Verde. Além da churrascaria, outras estruturas como o antigo motel e um posto de gasolina já foram derrubados para abrir espaço aí ao complexo. A nova estação será gigantesca, com 34 mil metros quadrados de área construída e 35 metros de profundidade. A expectativa é que o local receba cerca de 86 mil passageiros por dia, facilitando a integração entre Guarulhos e a capital paulista. Enquanto os terrenos são limpos, a tuneladora Hebe Camargo já está sendo montada para escavar o trecho que vem da Penha. Segundo o cronograma do Estado, as operações nesse trecho devem começar em 2032. É o metrô finalmente tomando forma na porta da nossa cidade. Vamos mudar de cidade, olha, agora a gente vai falar de Itaquaquecetuba, que teve ação da GCM por lá, olha, desmantelou nessa quarta um ponto estratégico que servia como entreposto para tráfico de drogas. A operação ocorreu no Jardim Horto do IP, onde os agentes apreenderam 10 quilos de entorpecentes. No local foram encontradas mais de 3 mil porções de droga K, 3 mil embalagens de cocaína, além de porções de crack e skunk. Além das drogas, a GCM recolheu quase 6 mil reais em dinheiro e cadernos com a contabilidade do crime. Segundo a Prefeitura, essa mercadoria seria distribuída para pontos de venda nos bairros Recanto Mônica, Jardim Nápoles e Itapuã. O prejuízo estimado por crime organizado ultrapassa os 500 mil reais. Durante a ação, ninguém foi preso, mas todo o material foi apreendido e as anotações vão ajudar a Polícia Civil a identificar os responsáveis pela logística do tráfico aí da região. E a Polícia Civil, lá de Mogi das Cruzes, interceptou na Avenida José Meloni um caminhão carregado com 2,5 milhões de cigarros contrabandeados. A apreensão ocorreu na noite de terça, após uma denúncia anônima que levou os agentes a monitorarem a região. Ao todo, foram encontradas 250 caixas de produtos de origem estrangeira, sem qualquer documentação fiscal. O motorista do veículo confessou aos policiais que sabia que a carga era ilícita e foi preso em flagrante por contrabando. Os 125 mil maços de cigarro e o caminhão foram apreendidos e levados para um pátio credenciado. Como se trata de um crime contra a União, o caso foi registrado e encaminhado para a Justiça Federal. Vamos continuar falando lá da cidade? Olha, policiais militares da Rocan realizaram uma prisão importante na segunda após uma perseguição que mobilizou diversas equipes. Vou explicar. Tudo começou na Avenida Japão, quando o sistema Muralha Paulista identificou um Corsa circulando ao mesmo tempo no Alto Tietê, no estado do Paraná, o que indicava uma possível adulteração. O condutor não obedeceu os sinais de parada e iniciou uma fuga pelas ruas do Jardim Aeroporto e do Conjunto Santo Ângelo. Durante o acompanhamento, uma passageira desembarcou do carro e o motorista acabou abandonando o veículo para tentar se esconder em uma residência. Ele foi localizado pelos policiais escondido debaixo de um colchão. Ao consultar os sistemas, os agentes descobriram que o indivíduo era foragido do Centro de Detenção Provisória lá de Caraguatatuba. Além disso, a vistoria no carro revelou que o veículo havia sido furtado no início do mês em Itaquá. O homem foi levado para a Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso por receptação e captura de procurado. Vamos falar de um acidente impressionante que assustou os moradores no centro de Suzano na noite desse feriado. Olha, um carro modelo Fox vermelho perdeu o controle na Avenida Armando de Salles Oliveira e atingiu outros 2 veículos estacionados, provocando um estouro em um poste de energia. A força do impacto foi tão grande que um dos carros foi arremessado contra a mureta do estabelecimento. Testemunhas que presenciaram a cena relataram que o motorista trafegava em alta velocidade, superando 100 km por hora, fazendo manobras arriscadas antes da batida. Com o acidente, a avenida precisou ser totalmente interditada para a retirada dos destroços e o trânsito só foi liberado na madrugada dessa quarta. O motorista do Fox foi socorrido e levado ao Hospital e Maternidade de Suzano. Apesar da gravidade da colisão, ele passou por exames e já recebeu alta. Ficou alerta para a velocidade nas vias centrais, tá? Hoje, o barulho da batida foi ouvido assim, a quarteirões de distância por quem estava em casa.
Já que a gente está falando de Suzano, vamos continuar lá pela cidade. Um tombamento de caminhão causou transtornos e interditou um importante cruzamento no bairro Chácaras Novas, Suzano, nessa quarta. O acidente ocorreu entre as ruas Giovanni Batista Raffo e Geraldo Miranda por volta do 12:30. O veículo ficou atravessado na pista, o que exigiu o bloqueio total da passagem para quem trafegava pela região. Agentes da Secretaria de Transporte e Mobilidade foram acionados para orientar os motoristas enquanto um guincho particular realizava a retirada do caminhão. Apesar do susto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido no incidente. O trecho só foi liberado no meio da tarde após a normalização do fluxo naquela área das chácaras, viu? E a Guarda Civil de Suzano, por meio da Romu, tirou de circulação 2 criminosos e uma grande quantidade de entorpecentes em ações no Jardim Belém e no Jardim Colorado. Ao todo, foram apreendidas mais de 1.400 porções de droga. Tem maconha, cocaína, crack, lança-perfume. No Jardim Colorado, um homem foi preso após tentar fugir e jogar uma sacola com drogas no telhado de uma casa. O que chamou a atenção dos agentes é que o suspeito já tinha 3 condenações por tráfico e ainda possuía mais de 10 anos de pena para cumprir na justiça. Isso é muito suspeito, né? Já no Jardim Belém, a equipe flagrou um indivíduo tentando escapar em direção à linha férrea com uma bolsa recheada de entorpecentes, dinheiro e até um rádio comunicador. A gente segue te atualizando, porque no próximo bloco vai ter aulão de Zumba em Guarulhos. E mais, Guararema foi palco do Karatê Nacional no último final de semana. Fica aí que a gente volta já já. Há 4 anos em Mogi das Cruzes, a Oga Açaí é parceira oficial do Açaí Fruta Brasileira. Sendo assim, aqui você encontra todas as delícias que há anos fazem grande sucesso. E além do tradicional e afamado açaí raiz, aqui você também encontra os famosos creme de cupuaçu, creme de leitinho, creme de paçoca, entre tantos outros. E o que falar dos gelatos? É um mais delicioso que o outro. Tem de doce de leite, trufas, avelã e belga. Isso sem contar os açaís combinados, como o açaí de iogurte grego com maracujá e o açaí de iogurte grego com morango. A Oga Açaí fica aqui na rua Barão de Jaceguai, 1722, bem em frente ao Clube de Campo de Mogi das Cruzes. Já sei, quer saber o horário de funcionamento? Eles funcionam de segunda a sábado, sempre do meio-dia às 20 horas. Deu aquela vontade de comer o melhor açaí? Então venha você também para a Oga Açaí, se deliciar com o Açaí Fruta Brasileira. Esse é o Açaí Fruta Brasileira, produzido para pessoas realmente exigentes. O seu futuro começa antes do diploma, ele começa na escolha certa. O ENIAC é diferente. Aqui você aprende na prática, com estrutura de verdade e com professores que vivem o mercado. Medicina, odontologia, saúde, TI, engenharia, direito, educação, gestão e construção, formação conectada às empresas com alta empregabilidade e foco real no mercado. Aqui você não é só mais um aluno. Você desenvolve habilidades, participa de projetos e constrói experiência antes mesmo de se formar. Porque o mercado não espera e você também não pode esperar. O ENIAC é movimento, é oportunidade, é crescimento. É o lugar onde milhares de histórias começaram e a próxima pode ser a sua. As matrículas estão abertas e o seu próximo passo começa agora. Vem para a ENIAC. Para quem busca saúde e bem-estar, a Prefeitura de Guarulhos promove nesse sábado um aulão de Zumba aberto ao público. A atividade acontece das 10 da manhã ao meio-dia no Parque Chico Mendes, na Vila Isabel. A Zumba mistura ginástica aeróbica com ritmos latinos, sendo uma excelente opção para quem quer se exercitar de forma divertida. A iniciativa faz parte do projeto Ativação 60+, que foi criada para promover o envelhecimento ativo e a qualidade de vida na cidade. Apesar do foco ser na terceira idade, pessoas de todas as faixas etárias podem participar, tá?
O projeto já conta com mais de 80 polos em toda a cidade, oferecendo desde pilates e ginástica até acolhimento psicológico e inclusão digital. Para quem se interessar em participar regularmente das atividades gratuitas, basta comparecer a um dos polos da Subsecretaria do Idoso com um documento pessoal e o comprovante de endereço. Uma oportunidade de ouro para garantir mais longevidade e disposição. Você está à procura de uma oportunidade no mercado de trabalho? Olha, fica atento. O Moji Shopping anunciou a abertura de 16 vagas de emprego em segmentos que vão desde moda e alimentação até tecnologia. Tem oportunidade para vendedor, estoquista, auxiliar de cozinha e até para cargo de gerência. Para quem busca o primeiro emprego, a loja Ana Capri está contratando jovem aprendiz entre 15 e 17 anos, tá? Já quem tem experiência em vendas, tem Eringus, Aflex, Xiaomi, entre outras que estão abertas. Os salários variam de acordo com a função, com valores que podem chegar aos R$3.000 mais benefício. A forma de candidatura varia. Algumas lojas recebem o currículo presencialmente, enquanto outras já disponibilizam o e-mail ou o WhatsApp para o envio. A lista completa com todos os contatos e requisitos está disponível no portal de empregos do shopping. Não perca tempo e prepare o currículo, porque a competição por essas vagas costuma ser grande. E o comércio de Suzano foi pego de surpresa com o anúncio do fechamento da padaria Soberana na esquina das ruas Tiradentes com Baruel. Mal tinha um mês de funcionamento, gente. Ele foi inaugurado no último dia 31 de março. Surgiu como uma homenagem ao antigo tradicional ponto que marcou a época na cidade. Por meio das redes sociais, os responsáveis explicaram que a decisão foi tomada em meio a um profundo período de luto vindo da família deles. Segundo o comunicado, uma perda repentina tirou as condições psicológicas de manter o funcionamento do negócio nesse momento. Embora a pessoa que faleceu não fosse atuante ali direta na padaria, o impacto emocional foi determinante para o encerramento das atividades. Na nota, a direção agradeceu o acolhimento dos clientes e parceiros durante o curto período de operação. Fica aqui o nosso registro de solidariedade à família que buscou resgatar uma memória afetiva de Suzano e agora precisa priorizar este momento de recolhimento. E o prefeito Pedro Ixi prestou uma homenagem oficial nessa quinta aos profissionais que agiram com heroísmo para proteger os alunos da Escola Municipal Inês de Castro Almeida Maia. O encontro no Paço Municipal reconheceu a atuação de uma professora, de um auxiliar de inclusão e de agentes de segurança escolar que contiveram um invasor no último dia 7 de abril, no bairro Cidade Boa Vista. Durante a homenagem, o prefeito enalteceu a coragem e agilidade da equipe, que seguiu todos os protocolos, fechou as salas e acionou o botão de pânico imediatamente. A ação que permitiu a chegada rápida da polícia ali e da Guarda Civil Municipal. Além do reconhecimento, a Prefeitura informou que continua oferecendo suporte psicológico para os funcionários e para as famílias da unidade. O planejamento para a retomada gradual das aulas está sendo feito em conjunto com o grupo Mães que Protegem, garantindo que a volta seja segura e no tempo. Certo para crianças aí que mais sofreram, pode-se dizer, com esse ataque brutal, né? Vamos falar de Santa Isabel? Olha, a prefeitura de lá já deu o pontapé inicial para a comemoração do aniversário da cidade. O tradicional concurso Rainha do Rodeio 2026 está com as inscrições programadas e vai eleger a realeza que representará o município em um dos eventos mais reconhecidos do estado. Além da rainha, serão escolhidas as princesas e madrinhas da festa. As interessadas em disputar o título podem se inscrever entre os dias 27 de abril e 17 de maio. O processo inclui uma etapa de votação online que começa no dia 22 e o resultado final será anunciado no dia 14 de junho. O prefeito Dr. Carlos Chinchilla destacou que o concurso valoriza as tradições e orgulho da mulher isabelense. É um momento de festa que movimenta a economia também e envolve a comunidade nas celebrações. Se você tem um sonho de representar a cidade no recorde da tradição ali, fique atento no cronograma e não perca o prazo. A cidade de Guararema foi palco do Karatê Nacional no último final de semana. O ginásio Lázaro Germano recebeu a etapa de abertura do Brasileirão de Karatê Esportivo, reunindo mais de 700 atletas de 16 estados. O evento, que teve o apoio da Prefeitura, contou com competidores de 5 a 70 anos de idade. Durante os 3 dias de competição, o público lotou as arquibancadas para acompanhar as lutas em 6 áreas simultâneas. Além das medalhas da etapa, o torneio também serviu como seletiva para o Mundial de Eslovênia, que acontece em outubro. A movimentação de delegações de lugares como Rondônia, Ceará e Rio Grande do Sul reforça o papel de Guararema como um polo esportivo no Alto Tietê. É o esporte gerando qualidade de vida e movimentando o turismo na região.
Já que a gente está falando de Guararema, tem outra coisa por lá. Olha, a Vila de Luiz Carlos será palco do 6º Festival de Arte em Cerâmica, que vai acontecer durante todos os finais de semana de maio. O evento é gratuito e reúne exposições, venda de peças exclusivas e oficinas práticas com ceramistas renomados. As atividades ocorrem das 10 da manhã às 5 da tarde, no Espaço de Exposições Engenheiro Luiz Carlos. A programação é variada e inclui demonstrações de modelagem em torno, além de oficinas de esmaltação e criação de acessórios. As vagas para as oficinas são limitadas e as inscrições podem ser consultadas no site da Prefeitura, viu? Vale reunir a família e conhecer o trabalho dos artistas locais e aproveitar o cenário do histórico da vila. O festival busca celebrar essa arte milenar e já se tornou uma tradição no calendário turístico de Guararema. E você já perguntou onde vivem as pessoas mais ricas do país? Olha essa curiosidade. O levantamento da revista Forbes revelou que metade dos 10 brasileiros com as maiores fortunas preferem morar fora do Brasil. O destino favorito é a Suíça, combina alta qualidade de vida com segurança, eu não ia gostar nada do frio. É o caso de Vic Safra, a mulher mais rica do Brasil, que vive numa estação de esqui, e de Jorge Paulo Lemann, que se mudou para a Europa após uma tentativa de sequestro em 99. Mas nem todos deixaram o país. Para os bilionários que optaram por continuar no território nacional, a cidade preferida é São Paulo, logicamente. Olha, nomes como André Esteves e os irmãos Moreira Salles mantêm suas residências na capital paulista. O Brasil é hoje o 7º país com mais bilionários do mundo, somando 69 pessoas que juntas acumulam uma fortuna de mais de 230 bilhões de dólares. São Paulo segue sendo o centro econômico, mas a segurança e o conforto dos Alpes suíços parece ser o grande desejo de quem já conquistou tudo aí. Vamos falar de tempo agora? Olha, em Mogi a quinta inicia com tempo nublado. No decorrer do dia, teremos nuvens dispersas e uma pequena elevação nas temperaturas. Mínima de 14 graus e máxima de 26. Em Santa Isabel, o cenário se mantém com mínima de 15 e máxima de 26 graus. E no próximo bloco tem seu resenha na rede com o Lucas. Fica aí que eu volto já já. Hoje nós vamos falar de um clássico da culinária japonesa, o sukiyaki. O sukiyaki é um prato tradicional do Japão, muito apreciado em momentos de reunião com a família e amigos. Ele é preparado em uma panela na mesa, com ingredientes cozidos lentamente em um caldo saboroso à base de shoyu, açúcar e saquê. Cada momento traz uma combinação única de sabor e aconchego. E é aqui que entra o diferencial. A Goro traz ingredientes que faz toda a diferença no que realmente importa: o sabor, o momento e a experiência à mesa. Temos nossa linha de massa de peixe que entrega textura única e sabor marcante ao caldo. Tofu, leve e perfeito para absorver o tempero. Moyashi, que traz frescor e equilíbrio. E o agê, que intensifica ainda mais o sabor do sukiyaki. Com hortaliças selecionadas e a qualidade Goro, o seu sukiyaki se torna uma experiência completa e autêntica. Experimente e sinta a diferença no sabor. Goro, qualidade e tradição japonesa na sua mesa, sempre fazendo o melhor para você. Aqui na Vigorito Nissan, você encontra a seleção de carros que combina com você. É hora de dar aquele upgrade na sua garagem. Nova Kicks 2026, novo design em nova motorização. Motor turbo 1.0 mais 125 cavalos de potência. 4 versões: Sense, Advanced, Exclusive e Platinum. 6 cores disponíveis. Lembrando que aceitamos o seu usado na troca com uma super valorização. E tem também a opção de taxa zero. E comprando agora, você só paga a primeira parcela daqui 120 dias, só em julho. Kite 2026 é um lançamento maravilhoso. Vem com faróis Full LED, sistemas inteligentes de frenagem, sensor de estacionamento, câmera de ré e botão Start Stop. Esses itens a partir da versão Sense. Isso tudo a partir de R$ 126.900 e você ainda leva o IPVA grátis. Lembrando que a primeira parcela só em julho, daqui 120 dias. E aceita o seu usado na troca, ainda com taxa zero em 36 vezes. Não perca a chance de realizar o sonho do seu carro novo. Vem pra Vigorito Nissan!
Fala pessoal, seu Resenha na Rede está no ar, agora novamente no estúdio da Rede Alto Tietê, para a gente falar muito sobre essa rodada de Copa do Brasil, a quinta rodada, né, ou melhor, quinta fase, que já contamos aí com os gigantes do futebol brasileiro estreando. O São Paulo foi a campo na terça-feira e jogando no Morumbi, venceu o Juventude por 1-0 com um gol de Luciano. O tricolor, por mais que não tenha tido um jogo inspirador, conseguiu bater a equipe do Juventude e abrir essa vantagem no jogo de ida da decisão. Lembrando, o jogo de volta acontece em Caxias do Sul, ou seja, o São Paulo vai definir fora de casa. Numa situação inversa, mas também na terça-feira, o Corinthians estreou enfrentando a equipe do Barra, em Santa Catarina, jogando na ressacada. E por mais que estivesse fora de casa, a fiel torcida lotou o estádio da ressacada, né, Casa do Avaí, com mais aí de 16 mil torcedores e bateu o recorde de público do estádio no ano. Empurrado pela sua torcida, o Corinthians, por mais que também não tenha feito aquele jogo, se diga, meu Deus, que grande coisa, o Timão conseguiu vencer também por 1-0. E o gol da vitória corintiana foi marcado pelo inglês Jesse Lingard, ele que aproveitou ali o escoramento de cabeça do Pedro Raul e de primeira mandou para o fundo do gol, quase que num voleio, fazendo um belo gol para a equipe corintiana, somando aí mais uma vitória na competição. Timão que pelo segundo ano consecutivo estreia com um gol europeu na Copa do Brasil. Então ano passado foi o Héctor Hernández, espanhol, contra o Novo Horizontino e dessa vez quem fez o gol do Corinthians na estreia foi Jesse Lingard. Lembrando, Timão decide em casa essa eliminatória. Já seguindo para o jogo da quarta-feira, tivemos um Santos e Curitiba na Vila que foi a cura da insônia para muita gente. 0-0, sem grandes chances, e o principal lance do jogo foi uma falta que Neymar Júnior acabou mandando na trave. Ele tentou surpreender o goleiro ali numa cobrança frontal e acabou acertando a trave. Se fosse no gol um pouquinho mais para dentro, o goleiro não chegaria nunca, ele só ficou vendido olhando, mas a verdade é que o Santos não conseguiu tirar o 0 do placar, Curitiba também não. Melhor para o Curitiba, que vai definir no Couto Pereira. Bom, vocês devem estar estranhando, mas o Palmeiras está em campo nesse momento. A equipe vem enfrentando o Jacuipense, jogando no Allianz Parque. Então, tivemos aí alguns jogos na terça e na quarta, e agora, na quinta-feira, Palmeiras em campo. Mais tarde saberemos como que fica essa situação do Verdão na estreia da Copa do Brasil. Bom, virando o campeonato, virando a chavinha, saímos da Copa do Brasil, chegamos no Brasileirão, porque no sábado temos mais jogos acontecendo. Sábado e no domingo, né? Mas no sábado, precisamente, dia 25, teremos dois confrontos. Bahia e Santos se enfrentando às 18h30 na Arena Fonte Nova e mais tarde, às 9 da noite, São Paulo e Mirassol se enfrentando. Já no domingo, Corinthians e Vasco duelam na Neoquímica Arena às 4 da tarde. E aí, fechamos essa rodada com mais um duelo paulista. Red Bull Bragantino e Palmeiras, enfrentando às 6h30 da tarde. Então, um jogo na casa do Massa Bruta. Esses são os jogos da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Equipes vindo aí dessa sequência de mata-mata e agora, sim, no Brasileirão, Corinthians e São Paulo com mais tempo de preparo, né? Da terça-feira até o sábado para o São Paulo e da terça até o domingo para o Timão. E aí sim, veremos essas fases sendo finalizadas agora. Quinta fase aberta, né, na Copa do Brasil. Agora, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Temos Palmeiras liderando, São Paulo ainda ok na competição. Santos conseguiu sair do Z4 e o Corinthians ocupa a zona de rebaixamento nesse momento. Então, por mais que venha uma boa sequência com o Fernando Diniz, 5 jogos sem perder, 5 jogos sem sofrer gols, o Corinthians precisa dar uma resposta no Campeonato Brasileiro, somar os 3 pontos para já sair dessa zona de dificuldade na competição. Bom, agora já passando para o NBB, o Mogi Basquete começou com o pé direito sua caminhada nos playoffs do NBB Caixa 2025-2026. Na noite dessa quarta-feira, a equipe mogiana venceu o São José Basketball por 75-70 no ginásio Lineu de Moura, em São José dos Campos, e abriu 1-0 na série melhor de 5. O início da partida foi de equilíbrio, com o ala Anderson Barbosa abrindo o placar para os mogianos, com uma cravada. Apesar disso, os donos da casa levaram a melhor no primeiro período, fechando em 25-16. No segundo quarto,
o Mogi reagiu e, restando 6 minutos, o armador Rafael Menca colocou a equipe pela primeira vez à frente, em 28-27. A parcial terminou em 21-14 para os visitantes, mas o duelo seguiu apertado, com São José indo para o intervalo em vantagem mínima de 39-38. Na volta dos vestiários, o Mogi Basquete apresentou sua melhor versão. Com intensidade e domínio nas ações, a equipe virou o jogo e fez um terceiro período decisivo. A liderança foi retomada com o enterrado de Dikembe André, que colocou o time à frente em 57-55, e o período terminou em 20-16 para os mogianos. No último quarto, o time comandado por Fernando Pena manteve o controle da partida, administrando a vantagem com maturidade. Com vitória parcial de 18-15, Mogi fechou o jogo em 75-70, garantindo importante triunfo fora de casa e abrindo vantagem na série. Entre os destaques da partida estão Dwayne Johnson, que foi o cestinha com 23 pontos, Dikembe André, que teve atuação sólida com 9 pontos e 9 rebotes, quase em um duplo-duplo, enquanto Felipe Ruivo contribuiu com 15 pontos e 5 assistências. A série agora segue para o Mogi das Cruzes, onde o Mogi Basquete terá a chance de ampliar a vantagem diante de sua torcida. Os jogos 2 e 3 estão marcados para o ginásio Hugo Ramos, nos dias 25 de abril, às 5h30 da tarde, e 27 de abril, às 19 horas. Caso necessário, os confrontos 4 e 5 retornam para São José dos Campos, nos dias 30 de abril e 2 de maio. Então, a equipe mogiana tem a chance de fechar em casa essa série contra o Mr. Mu São José. A gente segue acompanhando por aqui. Infelizmente, na Superliga, o Suzano Vôlei foi eliminado para o Minas, mas seguimos com muito futebol e também o basquete, é claro, porque não vivemos só de futebol por aqui. E as atualizações do mundo dos esportes, a rodada do Brasileirão e a preparação para a Libertadores Sul-Americana que teremos na próxima semana, você confere aqui na próxima edição do seu Resenha na Rede. Forte abraço, tenham todos um ótimo final de semana. Até mais!